Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Esta tarde no Nós Europa, Marco Teles, geógrafo, colaborador do Europe Direct de Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Olá, Marta, boa tarde. Vamos começar por uma referência aos 100 dias de Trump enquanto presidente dos Estados Unidos da América. Longos dias. Sim, efetivamente são 5 dias e a questão que se coloca é saber se de facto já passaram 100 dias ou ainda só passaram 100 dias, desde que Trump começou a presidência. Há realmente aqui sondagens que vieram ao público que dão conta de alguma perda de popularidade, o que é perfeitamente normal, diria eu. Ainda assim, no discurso que ele proferiu a respeito destes 100 dias, da celebração destes 100 dias, num discurso longo, muito longo, 90 minutos para ser mais exatos, na opinião dele, foram os 100 dias mais bem-sucedidos de qualquer administração na história do país, e estou a citar. Portanto, isto é o que temos. Aliás, há aqui um artigo muito interessante que eu gostaria de destacar da jornalista Teresa de Sousa, que certamente muita gente conhece, e que tem um artigo muito bom sobre o assunto e que ela intitulou Como Destruir a Ordem Internacional em 100 Dias. Acho que o título diz tudo, não é? E ela reforça esta ideia que, de facto, terá que ser a própria América a travar aquilo que ela considera ser o suicídio americano transmitido em direto. E de facto nós também já tínhamos falado nisto a respeito de outras situações. É uma situação, enfim, que serão, sobretudo é uma questão interna que afeta a nível europeu e a nível mundial, sim, mas terão que ser os próprios norte-americanos a começar a se impor perante este conjunto de decisões, enfim, tanto ou quanto estranhos. Entretanto, chegaram a acordo Washington e Kiev. Sim, este é um acordo, e contrariando aquilo que eu acabei de dizer, efetivamente este acordo poderá ser visto como uma vitória do presidente norte-americano. Recorde-se de qualquer forma que este acordo estava previsto ser assinado já em fevereiro, mas depois de uma atuação infeliz do presidente na Sala Oval, sim, com uma reprimenda quase em direto a Zelensky, esse acordo acabou por cair. Houve nova tentativa de firmar um novo acordo que não estaria de acordo com aquilo que seriam os interesses também de Zelensky, e foi anunciado efetivamente esta semana, assinado pelo secretário de Tesouro norte-americano e pela ministra da Economia, um novo acordo que, segundo o Zelensky, ele vem representar, no fundo, um acordo que, na sua opinião, é verdadeiramente igualitário, estou a citá-lo nesta expressão. Sim. É essencialmente comercial, digamos. É essencialmente comercial, não prevê aqui uma coisa muito importante, que era qualquer obrigação de reembolso da assistência norte-americana à Ucrânia, porque durante muito tempo falou-se nisso e num valor astronómico que Trump iria exigir como compensação pela ajuda que tem dado militarmente à Ucrânia, e portanto este acordo comercial vai permitir que os Estados Unidos, numa articulação conjunta 50-50, em igualdade de circunstâncias, segundo aquilo que vem a público, gerir um conjunto de minérios de extrema importância, nomeadamente, como é conhecido, as terras raras, e que são fundamentais para a economia norte-americana, serão também fundamentais para a Ucrânia, e que se espera isto possa garantir, no fundo, um apoio sustentado à defesa da Ucrânia contra a Rússia. Portanto, teremos que aguardar agora para ver o desenrolar deste acordo. E qual o sentimento dos ucranianos face a este acordo? O acordo não deixa de despertar um conjunto de emoções um pouco contraditórias. Alguns, obviamente, reconhecem benefícios nesta situação, mas a forma como todo o processo foi negociado, e tendo Trump por trás, há também aqui uma visão de um certo imperialismo, de uma certa imposição de Washington perante a Ucrânia. Enfim, acho que só o futuro irá demonstrar a justiça ou falta dela neste tipo de acordo que foi firmado. Teremos que aguardar para ver, mas que é importante não só, obviamente, para a Ucrânia, como também, obviamente, para os Estados Unidos, tratando-se de minérios que são fundamentais para o desenvolvimento da economia, porque são necessários às telecomunicações, à eletrónica, ao setor automóvel, ao desenvolvimento dos veículos elétricos, enfim, é realmente de extrema importância. Marco Teles, é obrigatório falarmos do apagão
ibérico que, enfim, nos desligou, nos desconectou, não a nós, aqui nas ilhas, na Madeira e Açores, mas aí no continente onde está o Marco Teles. Sim, efetivamente Açores e Madeira saíram... incólumes, podemos quase dizer. Exatamente. Quase. Tratantes de arquipélagos não foram de facto afetados, a rede elétrica é regional e circunscrita ao território insular. O mesmo não se passou no continente, onde realmente se verificou um apagão, não é propriamente uma coisa nova, mas a esta escala afetou completamente a 100% Portugal e a Espanha, ainda atingiu territórios franceses, demorou quase meio-dia a ser feita a reposição da eletricidade e, portanto, atingiu uma escala que não é muito comum. As causas ainda são desconhecidas e tem-se especulado muito sobre um ataque informático. Seria importante esclarecer, tão breve quanto possível. Seria muito importante. A única coisa que sabemos é que quer do lado espanhol, quer do lado português e até da parte da Comissão Europeia também, há todo o interesse em saber, e é fundamental que se saiba o que é que verdadeiramente aconteceu, porque é que aconteceu, para evitar que situações destas obviamente se repitam, porque obviamente não deixa de ser uma situação grave. Agora, há de facto lições a retirar disto, e permitia-me, Marta, referir aqui 5 aspectos que achei curioso. Uma é que nós continuamos no nosso país a fazer política com assuntos sérios, coisas que não deveriam ser algo de políticas ou politiquices, mas tudo serve de arma de arremesso e toda a gente tenta tirar benefício de uma forma ou de outra das situações. Segundo aspecto, parece-me impressionante, parece que os portugueses ainda não se tinham apercebido que a rede elétrica que consomem está ligada à Espanha, é uma rede ibérica. E assim tem e há que comércio, ser, não é? E de há cá para lá comércio, e vice-versa. nós vendemos energia, neste caso elétrica, e também importamos energia elétrica, porque a dada altura pode ser mais conveniente do ponto de vista até financeiro. E, portanto, isto é o novo normal, isto não há volta a dar, é escusar ter esse discurso à volta de um proteccionismo e pensarmos que nós vamos ver apenas a 100% isolados com as nossas fontes e com a nossa rede. Não faz sentido, porque até muitas das vezes Portugal já consegue produzir mais energia do que aquela que precisa e tem aqui uma oportunidade de negócio vendendo, injetando na rede, neste caso ibérica, aquela energia excedentária. Portanto, isto tem que ser mesmo assim. Terceiro aspecto, de um modo geral, comprova-se com esta situação que nós não estamos preparados para lidar com situações de crise. Isto parece incrível o que se viu nas televisões, posteriormente, de corridas a supermercado, à compra de água em quantidades industriais, o papel higiênico, as latas de atum, corrida ao talho para comprar uma dúzia de frangos para pôr em casa num frigorífico que está desligado da corrente. Portanto, isto há uma série de reações completamente anedóticas. Aliás, as redes sociais estão cheias de memes muito interessantes para quem quiser rir um bocadinho com esta situação, porque às vezes ainda é o melhor a fazer. Depois, quarto aspecto, o kit de emergência da Comissão Europeia, de que tanto se falou e de certa forma fazia-se troço e achava-se, foi algo de muitas críticas. Bom, faz todo o sentido. E, aliás, quando a Comissão Europeia falava nisto, não é... Falava-se, porque enfim, por causa da situação também, da preocupação com a questão do alastrar da guerra da Ucrânia, mas repara, o kit de emergência serve para qualquer situação de emergência. E esta também do apagão é mais uma destas situações que prova que realmente as pessoas em casa têm que estar minimamente preparadas para fazer face a uma situação de crise. E não estavam, basta ver a corrida que foi à compra dos rádios a pilhas. Acho que algumas pessoas... Que faz parte do kit, não é? Que faz parte do kit, é daqueles elementos fundamentais, e uma lanterna, portanto isso é o básico dos básicos. As pessoas continuam a insistir que tem o telemóvel e que o telemóvel faz tudo, mas a bateria do telemóvel é limitada e quem tem powerbanks também a sua bateria é limitada. Portanto, ao fim de um conjunto de horas, a única coisa que nos permite manter ligado ao mundo e saber o que é que se está a passar é efetivamente o tradicional rádio a pilhas. Eu até acho, para as gerações mais novas, foi uma descoberta do rádio a pilhas. Já alguns nem sequer sabiam que existia. Portanto, e aproveito também esse aspecto para dar aqui os parabéns à rádio, uma vez mais, pelo trabalho extraordinário que fez em manter, no fundo, a população ligada e a partilhar informações que eram vitais nessa altura. Por último, e termino só dizendo este aspecto, ainda no campo das lições a aprender, acho que ficou bem claro que nós temos, infelizmente, muitos agregados familiares
que não sabem de todo como ocupar o seu tempo livre sem a ajuda dos aparelhos eletrónicos. Ou seja, casa sem telemóvel, televisão, não é uma casa e, portanto, parece que foi um atrofio lidar com os filhos, com a família dentro de casa e saber o que fazer, porque, enfim, não havia telemóvel, era praticamente o fim do mundo, passa a expressão, e, aliás, a Antena 1 a nível nacional, no dia seguinte, transmitia um conjunto de entrevistas feitas numa escola secundária em Lisboa, e recordo-me de uma aluna dizer que era o pior dia da vida dela, que tinha sido um horror. E o que era o horror? Bom, teve que ir a pé para casa e não tinha o telemóvel disponível para falar com os amigos ao final do dia. Portanto, é este o horror, entre aspas, que se sentiu em muitas das camadas jovens, e isto também tem que ser trabalhado em casa. Estamos dependentes. Nós não podemos mesmo estar tão dependentes de um aparelho como o telemóvel, da forma como estamos. Isto não é saudável para ninguém. Deu para refletir, certamente, sobre estas questões. Eu espero que sim. Marco Teles, a Comissão lança o mês da diversidade da União Europeia com vencedores do prémio Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade 2025. Quais foram essas capitais? Há um conjunto de cidades, municípios que foram premiados, dos Países Baixos, da Finlândia, Portugal, Espanha, Itália e Polónia, portanto foram os países que acabaram por ser premiados nesta quarta edição do Prémio de Capitais Europeias da Inclusão e da Diversidade. E no prémio específico para a adaptação inclusiva, coube à cidade de Braga o primeiro prémio, por uma estratégia de apoio às pessoas idosas, pessoas com deficiências, famílias monoparentais, migrantes, vítimas também de violência doméstica, e no fundo este prémio veio destacar o trabalho abrangente que este município tem feito na promoção da igualdade, da inclusão e dos direitos humanos, numa abordagem que, segundo os próprios responsáveis, foi feito numa estratégia transversal, integrada e participada. E, portanto, são prémios que ajudam, de certa forma, dão também um alento aos municípios, às cidades, a continuar o trabalho de integração e sobretudo, das populações mais desfavorecidas, porque muitas das vezes não é pelo valor do prémio em si, mas é, no fundo, o reconhecimento pelo esforço e pelo trabalho que as câmaras municipais fazem na resolução de problemas vários, como é óbvio, e estes prémios europeus acabam por ter também esse incentivo, essa componente de apoio que é muito importante. Parabéns então a Braga. Sem dúvida. E Marco Teles, daqui a uma semana estamos a celebrar o Dia da Europa. Os próximos tempos têm duas efemérides muito importantes. Obviamente que, eu não querendo dizer qual é a mais ou menos importante, mas obviamente que o Dia da Europa, o dia 9 de maio, já na próxima sexta-feira, o Dia da Europa é um dos 5 grandes símbolos da construção europeia. É aquele dia que, não sendo feriado como nós gostaríamos que fosse, eu pessoalmente gostaria que fosse, e creio que não sou o único a pensar assim, mas não sendo um feriado, é um dia que sugere ou que convida à reflexão sobre o projeto europeu, e tenho a certeza que daqui a uma semana estaremos a refletir sobre outro assunto. A outra efeméride, porque também aproveito para referir, ela está muito próxima, é já em junho, mais precisamente no dia 12, em que nós vamos estar a celebrar os 40 anos da assinatura do Tratado de Adesão de Portugal às Comunidades Europeias. Portanto, como nós sabemos, nós entramos no dia 1 de janeiro de 1986, mas a assinatura do tratado no Mosteiro dos Jerónimos foi feito, portanto, meio ano antes, neste caso no dia 12 de junho, e é uma data que obviamente não vai passar despercebida e que merece também a celebração no próximo mês de junho, sem dúvida. Depois, e para terminar, o que é que vai acontecer na sessão plenária do Parlamento Europeu da próxima semana? Pois é, Estrasburgo na próxima semana é uma sessão plenária muito cheia, uma agenda de trabalhos muito completa. Desde logo o Parlamento irá assinalar na segunda-feira, logo no início da sessão plenária, irá assinalar o falecimento do Papa Francisco. Recordo, também ele discursou no Parlamento Europeu, portanto o debate será aberto ao Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, e irá seguir-se de uma ronda de intervenções em nome das diferentes famílias políticas existentes no Parlamento. Portanto, isso para começar. Segundo aspecto, e falando apenas no essencial, porque, como eu disse, a agenda de trabalhos é muito longa,
Também vai ser discutida a tarifa dos Estados Unidos e as oportunidades comerciais que se colocam à União Europeia a nível mundial. De resto, estão em curso também conversações com outras geografias do nosso globo, no sentido de também arranjar alternativas. Isto também será uma discussão muito importante e da qual sairão com certeza conclusões muito interessantes. Uma terceira que me parece aqui muito importante dar destaque é que o Parlamento Europeu irá definir as prioridades para o orçamento de longo prazo da União Europeia pós 2027, portanto isto será um debate que irá decorrer na terça-feira e que depois na quarta-feira será sujeito à votação. Portanto nós estamos a falar do famoso quadro financeiro plurianual. É um quadro que é organizado para 7 anos e já se começa a pensar no próximo quadro que irá entrar em 2027 e que terá que ser forçosamente um quadro financeiro distinto daquele que nós temos agora, porque também o contexto mundial sofreu uma alteração bastante grande. Aliás, é muito provável que se argumente que o atual limite máximo orçamental, que é de 1% do rendimento nacional bruto dos 27 Estados-membros, portanto, que se possa mexer neste limite máximo, reconhecendo que, de facto, 1% pode ser insuficiente para responder às crises e aos desafios que a União Europeia tem pela frente. Portanto, este será com certeza um tema muito interessante também de acompanhar na próxima semana. E por fim, destacar apenas também, irá ser discutido, faz parte da ordem de trabalhos, o apagão ibérico que se registrou desta semana. A questão da garantia da paz da Ucrânia vai ser discutida, e aqui permita-me, Marta, só uma coisa muito importante, mas eu creio que vai ser colocada a situação em cima da mesa, que é os Estados Unidos já se ajeitaram com o acordo e terão benefícios, muitos benefícios económicos com o acordo que conseguiram com a Ucrânia, e a pergunta que se coloca é, e a União Europeia? Nós sabemos que a União Europeia está disposta a ajudar o tempo que for necessário, a Ucrânia, a manter a paz, mas alguém às tantas irá colocar, e os ganhos? Nós não temos que ser também ingênuos, estas questões com certeza irão se levantar nesse debate, e eu creio que depois deste acordo assinado com os Estados Unidos, certamente algum deputado no Parlamento Europeu irá levantar também esta questão para discussão e para reflexão, que é legítimo que se pense também nessa situação, embora aqui o cerne da questão é efetivamente como garantir o apoio, a manutenção do apoio incondicional à Ucrânia, que certamente precisa, apesar agora destes avanços do outro lado do Atlântico, com este acordo que foi assinado. E ficamos por aqui, Marco Teles. Pronto, e ficamos por cá. Obrigada. Com a esperança que na próxima semana realmente tenhamos aqui muitas boas notícias vindas do Parlamento Europeu. Vamos esperar que sim. Até à próxima semana. Pronto, até uma próxima, bom fim de semana então. Obrigado. Obrigada.